Feliz sábado, gente. Eu espero que estejam animados para mais um Connect que a gente vai começar. Então, para iniciar, vamos orar. Santíssimo Deus, muito obrigado por se fazer presente nesse momento aqui. Por favor, abençoe cada um que está presente, as famílias representadas, e nos dê um bom Connect. É por isso que eu te peço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Quando nós estamos com Deus, os nossos atos automaticamente mudam. Então, agora, vamos cantar sobre essa diferença. Não sai, padronizando a gente, todo mundo cai. Na ideia de que todos têm que ser iguais pra serem normais. E o mundo sai, pegando o modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. Agora é só os meninos. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for o padrão presente pro mundo. Meninas. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu diferente for um padrão presente pro mundo. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Diferente. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai. Na ideia de que todos têm que ser iguais pra serem normais. E o mundo sai, pegando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for o padrão presente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for o padrão presente pro mundo. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Diferente. Bom, nós temos muitas falhas, nós somos pecadores, pecamos dias após dias, e mesmo assim Deus está ali nos amando e nos protegendo. Então, a gente vai cantar um pouquinho agora sobre esse amor tão grande que Deus tem para conosco. Então, agora vai ser a música em pé.
que me afasta, me contrastou. Teu olhar não me trata segundo meu pecado. Toda vez que eu tento me afasta, me contrastou. Teu olhar não me trata segundo meu pecado. Não contabiliza teus desvios, não faz escravo, sou filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. E o pecado cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Do teu amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Teu amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, Vamos orar agora. Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado na Tua presença. Muito obrigado que a gente tem a oportunidade de estar agora à tarde se unindo para aprender mais sobre a Tua palavra. Esteja conosco nesse restante de dia. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Conseguiram descansar um pouquinho depois do almoço? Não, tem muita gente que estava no coral, né? E outros não queriam descansar. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do cérebro, aprendizagem, desenvolvimento cognitivo. Então, tem vários aspectos que a gente pode correlacionar no assunto de agora à tarde. E eu gosto de chamar esse assunto de como aprender mais, estudando menos. Por quê? Porque muitas vezes, se nós não preparamos o nosso cérebro para que ele demonstre as capacidades que ele tem, nós vamos ter que nos esforçar muito para alcançar um determinado resultado. Mas existe um caminho muito mais interessante para conquistar conhecimento do que simplesmente ficar estudando, 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 estudando. Nada contra estudar. Excelente, é necessário. Mas tem como facilitar o caminho da aprendizagem. Cuidando melhor do seu cérebro. Então, nós vamos conversar a respeito do cérebro e tentar entender o que nós podemos fazer para aumentar nossas capacidades cognitivas. E a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é o seguinte. O seu cérebro, ele é um glutão de oxigênio. Seu cérebro ele pesa 2% do seu peso corporal. Então, vamos fazer uma conta aqui. Imagine uma pessoa com 70 quilos, o cérebro pesando 2% do peso corporal dessa pessoa. Esse cérebro pesa quanto? Quanto? Cadê o professor de matemática? Vai ficar triste. Uma pessoa de 70 quilos, um cérebro de 2% do peso da pessoa. 1,4 kg. Veja, é muito pouco, não é? O peso do cérebro comparado ao peso do corpo. 1,4 kg. Só que esse 1,4 kg, ele consome 20% de todo o oxigênio que você respira enquanto você está em repouso.
por exemplo, enquanto vocês estão aí sentados, se vocês estivessem estudando, consumiria isso. Diminuiria essa quantidade de oxigênio se você estivesse durante uma atividade física, por exemplo, hoje à noite. Quantos vão fazer exercício hoje à noite? Deixa eu ver as mãos aí. Tem uma galera que gosta de exercício, outros nem tanto. Mas vamos falar daqui a pouco sobre exercício também. Então, veja, 20% do oxigênio vai para o seu cérebro. Quando você respira mal, seu cérebro sofre. Você não pensa direito. Sua capacidade cognitiva cai. A dificuldade de aprendizado é um fato para aqueles que têm dificuldade respiratória. Se você, por exemplo, tem adenoide, desvio de septo, se você é um respirador bucal durante a noite, que aí você vai respirar e você não respira pelo nariz, mas respira pela boca, tende a roncar mais, e aí você acaba desenvolvendo um problema chamado roncopatia. Tudo isso são coisas que interferem a chegada de oxigênio no cérebro e dificultam o aprendizado. É muito importante. Mas o que eu posso fazer, então, para fazer chegar mais oxigênio no meu cérebro, se meu cérebro é um glutão de oxigênio, se ele consome muito oxigênio? Existem algumas coisas importantes que você pode fazer para melhorar a sua capacidade cognitiva, levando mais oxigênio para o seu cérebro. E quais são essas atividades? Eu diria que a atividade número 1 chama-se exercício físico. No Brasil, hoje, nós temos 70% da população que é sedentária. E o que é um sedentário? Um sedentário não é aquela pessoa que não faz exercício físico. Um sedentário é aquela pessoa que durante a semana inteirinha ele não gastou 2.200 calorias em atividades do cotidiano. Ou seja, naquelas atividades do dia a dia, por exemplo, caminhar do dormitório até o refeitório, do refeitório até a sala de aula, da sala de aula até o dormitório. Essas caminhadas curtas, elas vão somando um gasto calórico durante o dia. Quando você não consegue ter um gasto de 2.200 calorias na semana, você é considerado um sedentário. E no Brasil, hoje, de cada 10 pessoas, 7 delas não gastam nem 2.200 calorias durante a semana inteira. Nós estamos vivendo uma era onde o sedentarismo tem se tornado muito comum, porque quase tudo que nós realizamos, podemos realizar sem nos movimentar, coisa que no passado não era assim. Vocês não pegaram uma fase que quando você estava assistindo televisão e queria trocar o canal, era necessário se levantar do sofá e ir até a televisão para apertar um botão e mudar o canal. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é entrar dentro de um carro e, de repente, você está com calor e ele não tinha ar-condicionado, e para você poder se refrescar é necessário que você segurasse uma manivela e ficasse girando essa manivela para baixar o vidro do carro, e então você poder receber um pouquinho de vento. Antigamente, quase todas as atividades envolviam algum esforço físico. Hoje, o esforço físico do músculo que você mais trabalha, geralmente, é o músculo do dedo para poder digitar no celular. Sim ou não? Estamos nos tornando sedentários. Por isso, é necessário que você reserve um tempo para atividade física. Isso é fundamental. Porque nas atividades do cotidiano, hoje, não se gasta mais calorias como se gastava no passado. Hoje tudo está facilitado. E aí, nesse caso, se você precisa fazer atividade física, quanto tempo devo dedicar para atividade física? Porque isso vai oxigenar mais o meu cérebro. E não só isso, vai trazer outros benefícios que eu vou citar mais à frente. Mas quantas sessões de treino é necessário? Quanto que eu devo me envolver com exercício? A Organização Mundial da Saúde traz uma informação bem interessante a respeito disso, que o mínimo de treinos que você deve realizar durante a semana, com atividade física que gere mais prazer para você, nessa fase da vida que vocês estão agora, vocês escolhem o exercício que vocês quiserem, mas seria ideal que pelo menos 5 vezes na semana, 30 minutos de treino cada uma dessas sessões. Perfazendo aí, então, um total de 150 minutos. Isso seria o mínimo, mas não é o ideal ainda. O ideal seria 5 treinos de 1 hora cada um deles. 300 minutos na semana envolvido em atividade física. Isso seria o ideal. Mas eu queria lançar primeiro um desafio para vocês, que seria o desafio do 1%. O que seria esse 1%? 1% do tempo do dia envolvido em atividade física.
1 hora tem 60 minutos. Multiplicado isso por 24 horas, dá 1.440. 1% seria 14 minutos e 40 segundos. A gente arredonda para 15. Se você dedicasse 1% do seu tempo, todos os dias, para atividade física, você estaria fazendo 15 minutos de exercício ao dia, que traria muitas mudanças na sua vida. Quantos aqui fazem pelo menos 5 sessões de atividade física durante a semana, 30 minutos? Deixa eu ver as mãos. Sem contar a educação física, tá? Legal, muito bom. Um bom número. Os demais precisam se envolver mais com o exercício. O exercício traz inúmeros benefícios para a aprendizagem. Eu sou da seguinte opinião, que os professores dessa disciplina não estejam aqui. Mas assim, português a gente tem quantas aulas por semana? Todo dia, não é? Geralmente umas 5 aulas na semana, português? Não é assim aqui? Quantas aulas de português vocês têm? 3 na semana? Sério? Nossa! Na minha época eu tinha 5 aulas de português na semana, 5 aulas de matemática na semana. E aí eu dizia sempre o seguinte: para que tanto português e matemática? Tinha que ter mais educação física. Hoje eu concordo que isso que eu falava é uma verdade. Porque quando a gente faz o exercício físico, a gente aumenta a nossa capacidade cerebral e aí não tem a necessidade de ter tantas aulas daquela disciplina. Sabe por quê? Porque nós vamos aprender mais rápido. Nosso cérebro está mais preparado para o aprendizado porque ele está oxigenado. E o oxigênio é o principal nutriente para o funcionamento do cérebro. Sem oxigênio, seu cérebro não funciona direito. Olha que interessante. Dentro de cada célula do nosso corpo, existe uma usina produtora de energia. A maioria de vocês já estudou sobre a mitocôndria. A mitocôndria é a usina produtora de energia do nosso corpo. E qual é o combustível para o funcionamento dessa mitocôndria? O oxigênio. Ali dentro da mitocôndria é realizado 2 processos que talvez, dependendo da especialidade que você vai desenvolver lá na frente, com relação ao seu trabalho, você vai ter que estudar muito isso. Você vai ter que estudar muita bioquímica, e aí você vai aprender a respeito do ciclo de Krebs. Foi desenvolvido por um alemão chamado Hans Krebs. O povo tem pavor do ciclo de Krebs, mas não é tão difícil assim. Mas você vai estudar que esse ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria. E além do ciclo de Krebs, que vai fornecer alguns substratos, que é o NADH e o FADH2, vai alimentar um ciclo chamado cadeia respiratória. E ali na cadeia respiratória é onde você vai produzir muita energia. Mas para que esse ciclo ocorra é necessário oxigênio. E muitos de nós não estamos fazendo a atividade física que precisamos para aprender a respirar. O número de mitocôndrias de quem também não faz atividade física é menor. Quanto mais mitocôndrias, mais disposição, maior capacidade cognitiva, ou seja, tudo melhora. Exercício físico é um dos pontos importantes para você trazer mais oxigênio para o seu cérebro. Uma segunda coisa que você pode fazer além do exercício para deixar o seu cérebro mais oxigenado, muitos de vocês eu sei que fazem, é cantar. Quantos participam dos corais aqui do colégio? Uau, quase todo mundo. Todo mundo que canta tem que aprender a respirar melhor, porque durante o canto, para você manter a afinação, é necessário usar o diafragma. Eu, por exemplo, sei usar muito bem o meu diafragma, mas não me adianta em nada para querer cantar. Eu sou uma tragédia. Se eu fosse querer cantar aqui, ia espantar todos vocês. Não sirvo para isso. Não nasci para isso. E aí, por isso, eu casei com alguém que canta, que ela canta por ela e por mim, né? Mas eu não sirvo para essa atividade. Mas todo mundo que canta tem que aprender a usar o diafragma, que é um músculo que começa aqui na frente do seu peito, numa região do osso externo chamado cartilagem tifoide. Acha aí em você onde fica o final do seu externo. Achou? 2 dedos acima é onde fica a inserção do seu diafragma. Esse músculo vai dividir a sua região torácica e a sua região abdominal. Ele vai seguindo, fazendo o desenho das suas costelas, e a sua inserção acontece lá atrás, próximo da região sacral. Ele é um músculo que está na diagonal. E todas as vezes que esse músculo está relaxado, ele empurra o seu pulmão para cima. O seu pulmão tem uma capacidade de retenção de oxigênio
dividido na região superior e inferior. Só que como o formato do pulmão é piramidal, 70% da capacidade está na parte inferior, somente 30% na parte superior. E se você respira sem fazer o uso do diafragma, você restringe a quantidade de oxigênio que chega dentro do seu corpo. Durante as aulas de canto, você aprende a usar melhor o seu diafragma e, obviamente, oxigena melhor o teu corpo como um todo e o seu cérebro também. Já ouviram aquele ditado que diz: quem canta seus males espanta? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque durante o canto, você trabalhando uma respiração correta, você vai oxigenar o seu cérebro e vai diminuir o nível de estresse cerebral. A pessoa fica mais relaxada, sente-se feliz. Respirar é fundamental, mas saber como respirar é essencial. E tanto o exercício físico quanto o canto te ensina a respirar. Mas tem algo que é ainda melhor do que cantar, para você oxigenar bem o seu cérebro e aumentar o seu desempenho cognitivo. É tocar instrumento de sopro. Quem toca instrumento de sopro aqui? Eu vi que tem bastante gente, legal, porque hoje de manhã tinha um monte de gente tocando aqui com o professor Robson, né? Muito legal. Uma vez, uma historinha rápida para vocês. Estava participando de uma feira de saúde, onde nós fazíamos várias avaliações com as pessoas que por ali passavam. Uma das avaliações era justamente uma atividade que nós fazíamos ali chamada espirometria, onde a gente conseguia avaliar a capacidade respiratória das pessoas. Quase todas as pessoas que por ali passaram tinham uma capacidade respiratória abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo. Mas passou uma pessoa e ele fez o teste e o dele deu muito acima daquilo que era o normal. Até o pessoal achou estranho demais e falou: vamos repetir porque eu acho que deu um erro aqui no seu resultado, né? E eu estava chegando bem na hora que ele estava fazendo. E quando ele fez, repetiu o exame lá e deu um valor elevado, falaram assim: ué, que estranho. Aí eu cheguei bem nessa hora e perguntei assim: você toca algum instrumento? Aí ele falou: sim, eu toco sax. Eu falei: está aí a resposta. Está aí a resposta. Instrumentos de sopro te obrigam a aprender a usar o seu diafragma da maneira correta. A grande questão é que enquanto você está tocando, você usa o seu diafragma da maneira correta, mas depois que você para de tocar, o seu cérebro ficou condicionado e o seu diafragma continua atuando. Quando vocês eram bebês e estavam ali deitadinho, de repente, no berço de vocês, na hora que vocês respiravam, a barriga de vocês inflava, e quando vocês soltavam o ar, a barriga murchava. É só você reparar um bebê dormindo. Todos nós já usamos o diafragma um dia, mas muitas vezes, por não praticar atividade física, por não fazer aulas de canto, coral, e não tocar instrumento de sopro, nós vamos perdendo essa capacidade. E aí eu sinto muito em dizer para vocês que não vai adiantar você passar horas estudando se o seu cérebro não receber a quantidade de oxigênio que precisa. Quer aumentar seu desempenho cognitivo? Respire melhor. Esse é o primeiro item. Vamos para o segundo. O segundo item fundamental é o seguinte: eu falei para vocês que o cérebro pesava 2% do peso corporal, não é? Isso, numa pessoa de 70 quilos, dava então 1,4 kg. Agora vamos analisar o seguinte: desse 1,4 kg do seu cérebro, boa parte é formado por água. Sabe quantos por cento do seu cérebro é água? 83% do peso do cérebro é água. Alguém pode fazer essa conta para mim? Pega o celular aí, pode abrir na calculadora, faz essa conta para mim. 1,4 kg vezes 83 dividido por 100. 1,4 kg, 1.400 vezes 83 dividido por 100. Deu quanto? 1.162? Esse é o volume de água que você tem no seu cérebro. Quanto que sobrou de tecido nervoso? É só você fazer 1.400 menos 1.162. E você vai descobrir que você não tem quase nada de cérebro. Então, quando você chama alguém de anencéfalo, ou seja, sem cérebro, é uma verdade. Parcial.
mas é. Nós quase não temos tecido nervoso se nós formos fazer essa conta, e vamos descobrir que, basicamente, os nossos neurônios, eles vivem nadando no oceano. O nosso cérebro é um oceano, com alguns neurônios que nadam. Só que esse cérebro, que pesa aí talvez um pouco mais de 140 gramas, 240 gramas, desculpa, um cérebro de mais ou menos 240 gramas de tecido nervoso comanda todo o seu corpo. Isso não é incrível? Isso é incrível. Se você bebe pouca água, qual é o primeiro órgão a sofrer? Seus rins? Não. O primeiro órgão a sofrer quando você bebe pouca água é o seu cérebro. Seu cérebro é o primeiro órgão a sofrer quando você bebe pouca água. E a maioria de nós não bebe o suficiente. Aí nós sentimos dor de cabeça, ficamos irritados, ficamos estressados, nosso foco, memória, tudo isso vai diminuindo por falta d'água. Eu já vi várias pessoas pegando as garrafinhas, muito bem, bebam água, bebam água. Isso é fundamental. Mas quanto que eu preciso beber de água para que o meu cérebro esteja bem hidratado? Existe uma diferença entre homens e mulheres na necessidade da quantidade de água que você precisa beber. As mulheres precisam beber mais água proporcionalmente do que os homens. Por quê? Porque quando nós avaliamos a composição corporal de homens e mulheres, nós vamos perceber que somos diferentes. Os homens têm mais músculo e as mulheres têm mais gordura no seu corpo quando comparado um e outro. Por que isso? Bom, os homens têm mais músculo e as mulheres mais gordura por questões que nós temos que entender a respeito da vida. As mulheres receberam o privilégio de Deus de ter a participação no processo de gerar vida. Por isso, elas precisam de uma reserva maior de gordura, porque durante o período da gravidez, essa gordura é necessária para a manutenção da gestação. Os homens foram criados por Deus e com uma estrutura de massa muscular para que eles desenvolvessem os trabalhos mais físicos, que muitas vezes as mulheres não têm a devida aptidão. Algumas têm, porque tem umas mulheres que são muito mais fortes do que os homens. Mas, se formos observar, Deus planejou dessa forma. E quando vocês estiverem lá na casa de vocês, num futuro bem longínquo, os pais de vocês esperam, casadas, né? E aí vocês forem abrir um vidro de azeitona ou palmito e de repente você não consegue abrir, e você fala para o marido assim: meu bem, abre para mim. Aí vocês vão entender que aquela quantidade de músculo a mais faz a diferença para essas atividades. Deus planejou dessa forma. Então vocês, meninas e mulheres, na hora de fazer o seu cálculo, vai multiplicar o seu peso por 35. Seu peso vezes 35 é a quantidade mínima de água que você precisa beber para manter uma boa hidratação do seu organismo e atender à necessidade de água do cérebro. Vamos fazer continha. Uma mulher de 60 quilos, multiplicando por 35, dá 2.100 ml. Então, uma mulher de 60 quilos precisa beber 2,1 litros de água. Quem aqui bebe 2 litros de água, pelo menos ao dia? Caiu bastante. Caiu bastante. O que é, para tirar? Não, deixa, tá bom. Há muito sol aqui. Minha esposa está querendo que eu tire a boina. Agora já vim para cá com ela, esqueci de tirar antes de subir, deixa para lá. 2,1 litros para uma mulher de 60 quilos. Se fosse um homem, teria que multiplicar o seu peso por 30, diferente da mulher que multiplica por 35. Um homem de 70 quilos, vezes 30, os mesmos 2,1 litros. E aí nós conseguimos ter a comparação, veja. 2,1 litros é suficiente para uma mulher de 60 ou para um homem de 70 quilos. Isso mostra que muitas vezes nós estamos ingerindo uma quantidade insuficiente de água. Não tem como o cérebro funcionar direito e estar preparado para a aprendizagem se ele não está bem hidratado. 2 erros que nós cometemos. Erro número 1.
Erramos na forma de distribuir a quantidade de água que precisamos beber durante o dia. Ah, mas tem jeito certo de beber água? Tem jeito certo. Às vezes, você bebe pouca água, mas aquela quantidade que você bebe, ainda você bebe da maneira errada. Por exemplo, você vai e bebe 2 copos de água de uma vez. Quando você bebe 2 copos de água, você está ingerindo aproximadamente 500 ml de água. Vamos considerar que cada copo tenha 250 ml. Quando você bebe meio litro de água, você precisa entender que a água não sofre digestão, a água sofre somente absorção a nível intestinal e é absorvido rápido. Então, esse meio litro de água vai entrar rapidamente para a sua corrente sanguínea. E você tem aí entre 5 a 6 litros de sangue. Vamos imaginar que fosse 5 litros. Se você tem 5 litros de sangue no seu corpo e, de repente, aumentou 500 ml, você está aumentando em 10% o seu volume de sangue. Sim ou não? E aumentar o seu volume de sangue em pouco tempo, em 10%, faz com que você tenha um aumento de pressão. Seu corpo rapidamente vai trabalhar para fazer esse controle e vai liberar vários hormônios que participam desse processo de controle do volume de água, um deles chamado aldosterona. E rapidamente ele retira aqueles 500 ml de água do seu sangue que você ingeriu. Esses 500 ml ou vai para a formação de urina, ou muitas vezes extrapola, saindo fora do vaso sanguíneo, indo para uma região que a gente chama de espaço intersticial, que é um espaço que fica entre nossas artérias e entre os nossos tecidos, gerando retenção de líquido, inchaço. Só que essa água que você bebeu meio litro de uma vez, não foi para as células. Ou foi para o rim, e é eliminada na forma de urina, ou gerou retenção de líquido, mas não hidratou. Muitas vezes eu recebo pacientes que, quando nós conversamos e eu pergunto a quantidade de água que eles bebem, eles dizem assim: eu bebo aí 2 litros de água por dia. Quando eu acordo, eu costumo beber de meio litro a 1 litro de água com limão. Não está adiantando nada para a hidratação. Na verdade, é até prejuízo beber muita água ao mesmo tempo. Então, o ideal é que vocês tenham garrafinhas, carreguem com vocês, e de quando em quando você vai lá e bebe um pouquinho de água. Hidratar é manter o corpo recebendo água constantemente em pequenas doses, nunca em volume muito grande. Não bebam muita água ao mesmo tempo, isso não hidrata. Um segundo erro que as pessoas cometem é imaginar que determinados líquidos, porque tem bastante água, hidratam. Por exemplo, suco. Tem gente que pensa que beber suco hidrata. Tem outros ainda que pensam que refrigerante hidrata. Refrigerante desidrata, primeiro porque tem muito sódio que carrega a água e é eliminado na urina, e depois porque ele tem estimulante e aumenta a pressão, e aí você tendo um aumento de pressão, você elimina a água do seu organismo. Sucos, refrigerante, até mesmo água de coco, não hidrata assim. Água de coco é um repositor hidroeletrolítico maravilhoso, mas não deve ser bebido como uma fonte para gerar hidratação. Água só é substituído por um composto, parcialmente. 50% da necessidade de água você pode ingerir na forma de chá. Só que esse chá tem que ter 2 características. Não pode ser adoçado e não pode ser estimulante. Então, chimarrão não vale, porque chimarrão é estimulante, feito da erva mate, que tem por nome científico Ilex paraguaiensis, vem do Paraguai. E aí vocês pensam no grau de confiabilidade. Chá estimulante não hidrata, chá adoçado não hidrata. Se fosse um chá com essas características, até 50% da água poderia ser substituído. Eu, por exemplo, tenho várias pacientes que querem tomar aqueles recursos ergogênicos para, às vezes, ajudá-la num processo de redução de peso. E eu digo para ela, se você quer tomar alguma coisa que ajuda a reduzir o peso, por ter essa capacidade ergogênica, ou seja, é um termogênico, que gera maior gasto calórico do organismo, beba chá de gengibre. Então, você pode fazer, por exemplo, um chá de gengibre, maçã e canela, não adoçado, e beber gelado nos dias que vocês estão vivendo durante o dia, cumprindo metade da necessidade de água.
É só isso que pode substituir parcialmente a água. 50% na forma de chá, ou quente ou frio, sem ser adoçado e não sendo estimulante. Se você bebe pouca água, você tem dificuldade cognitiva. Seu processo de aprendizagem está prejudicado. Vamos para um terceiro aspecto importante que melhora a nossa capacidade cognitiva, preparando o nosso cérebro para aprender mais com menos esforço. A qualidade de sono. Hoje, o problema de insônia no Brasil afeta muita gente. De cada 3 brasileiros, 2 deles sofrem de insônia. É muita gente. De cada 3 brasileiros, 2 sofrem de insônia. Um dos grandes problemas é que pessoas na idade de vocês já começaram a sofrer de insônia, muitas vezes por causa dos problemas emocionais. Nós não tínhamos tantos problemas emocionais na idade da juventude. Porém, isso tem aumentado e tem cada vez se potencializado na sociedade. Por isso é importante nós entendermos que a nossa noite de sono é fundamental. Aqui no internato, eles ainda têm o costume de desligar as tomadas e as luzes? Sim ou não? Que horas? E sabe qual que é o horário ideal para dormir, segundo o estudo dos cronobiologistas? 9h30. Cronobiologistas são profissionais, crono, tempo, bio, vida, logista, né, que estuda. Então, é o estudo da vida ao longo do tempo. Esses profissionais, que são geralmente médicos ou outros profissionais que lidam com o trabalho de estudo do cérebro, eles perceberam que o nosso ciclo biológico ele é baseado na presença do Sol e a ausência do Sol. A presença do Sol e a ausência de Sol regulam um ciclo dentro do nosso corpo chamado de ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano, ele determina muitas atividades que vão acontecendo no nosso corpo ao longo do dia. Eu me lembro uma vez que eu comprei uma revista científica, achei extremamente interessante e percebi que tinha o volume 2. E aí depois eu acabei comprando o volume 1 e 2 e é fantástico. O título dessa revista é 24 horas no funcionamento do seu cérebro. São artigos que foram publicados numa revista chamada American Scientific e foram feito um compilado mostrando quais são as atividades que acontecem em cada momento do dia no seu cérebro, no seu corpo. E é interessante que quando eles vão fazer essas pesquisas, eles percebem que o nosso corpo, quando chega o horário do pôr do sol, ele começa a mudar totalmente o seu ritmo biológico. Quando o sol se esconde, nós começamos a acumular um hormônio na corrente sanguínea chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Essa melatonina que começa a ser acumulada no horário do pôr do sol, dali em diante, no começo da noite, ela até gera muitas vezes em nós um certo sentimento melancólico, a gente fica um pouco mais triste, a gente começa a ficar um pouco com um humor deprimido, sente vontade de comer às vezes doce, vontade de comer alguma coisa que tenha bastante gordura, porque ele gera melancolia, o acúmulo da melatonina nas primeiras horas da noite. Eu não sei quantos de vocês passam por isso ou já perceberam isso, que depois do horário do pôr do sol, você dá uma baixada, você não consegue ficar bem e fica um pouquinho mais melancólico. É interessante entender essas questões. As horas vão passando depois do horário do pôr do sol e chega um horário que você tem um ápice na concentração de melatonina dentro do seu cérebro. A melatonina é produzida por uma glândula do seu cérebro chamada pineal. E nesse momento que você tem um grande acúmulo de melatonina, é o horário que o seu corpo está apto para você iniciar o sono, começando ali o primeiro tempo de sono. E isso acontece por volta das 21h30. Vou pedir para que hoje à noite vocês reparem em algo interessante. Entre 9 e 10 da noite, todas as noites, você boceja. Não só foi falar, já tem gente bocejando. Mas se eu fingir um bocejo aqui, vocês também vão bocejar. Vocês querem fazer esse teste? Vamos lá então. Vou fingir, hein? Eu não estou bocejando de verdade, eu só vou fingir. Agora é só olhar. Só observar. Ó, já tem gente bocejando aqui. Não finjam agora. Agora bocejo de verdade. Quem bocejou? Deixa eu ver as mãos. Levanta a mão para mim. Sabe por que vocês bocejaram? Não é porque vocês estão com sono. É porque o cérebro de vocês tem
um grupamento de neurônios especiais. Minha esposa está bocejando agora ali, ó. O cérebro de vocês, assim como o meu, tem um grupamento de neurônios espetaculares que são chamados de neurônio espelho. Neurônio espelho é um tipo de neurônio que imita aquilo que você está vendo. Por isso tem um texto da Bíblia que diz que pela contemplação seríamos transformados. Ou seja, quanto mais contemplamos a Jesus, mais parecemos com Jesus, por causa desses neurônios espelho. Olha que coisa interessante, o nosso cérebro é fantástico. E quando chega entre 21 horas e 22 horas, todos nós bocejamos à noite. E sabe o que o seu cérebro está tentando mandar de mensagem para você quando você boceja nesse horário? Que é hora de dormir. Só que muitas vezes nós não vamos dormir neste horário, porque você já carregou o seu celular antes de desligarem as tomadas. E aí você acaba levando esse dispositivo eletrônico para a cama com você. É? Vocês não ficam com o celular à noite? Tá, eu vou acreditar. Mas veja, grande parte da população hoje sofre de problemas de insônia porque o celular está nas suas mãos enquanto ele está na cama. A luz emitida pelo celular, assim como uma luz emitida pela televisão ou pelo computador, ela destrói a melatonina que vai se acumulando no seu corpo, porque essa luz ela incide no cristalino dos seus olhos e destrói a melatonina. E aquela melatonina que deveria te conduzir para o sono, não só para você dormir, mas para entrar rapidamente também nos processos do sono, onde você começa com um sono, uma fase chamada de sono alfa, que é uma fase de transição entre o sono leve, entre estar acordado e estar dormindo, e aí você entra depois no sono profundo 3, profundo 4 e o sono REM, que é o momento que você faz a memorização. Se você dorme assistindo alguma coisa no seu celular, no computador ou na televisão, você destruiu tanta melatonina que vai dificultar a chance de você chegar no sono profundo e vai fazer com que suas capacidades regenerativas para regenerar o seu corpo, descanso e o sono da beleza, que é o primeiro tipo de sono que acontece das 21h30 até as 2 da manhã, se processe. Eu brinco quando estou fazendo palestras, para mulheres principalmente, nos encontros de mulheres da igreja, e eu digo, olha, não adianta nada vocês ficarem passando o Renil 30, Cronos 40 e dormir tarde. Tem que dormir cedo, porque é nesse momento que você vai trabalhar a restauração do seu corpo, a manutenção da jovialidade. Quer se manter jovem por mais tempo? Aproveite o elixir da longevidade, que é o sono das 21h30 às 2 da manhã. Só que aí entra um problema. O seu sono é dividido em 2 momentos. O primeiro tempo, que é esse momento onde o seu corpo está regenerando. E eu não vou trabalhar tantas as características do sono da regeneração, porque o nosso foco hoje é a parte cognitiva. Mas nesse primeiro tempo de sono é quando você vai controlar os hormônios que controlam a fome e a saciedade. É nesse momento que você controla o hormônio do estresse. É nesse momento que você produz o GH, que é o hormônio do crescimento, que faz você crescer em estatura e renova as células que vão morrendo. Mas quando chega 2 horas da manhã, nesse horário aproximadamente, você conclui o primeiro tempo de sono. E agora você vai começar o segundo tempo de sono, que é o sono da memorização. A sua memória, a sua capacidade cognitiva, ela é construída enquanto você dorme, das 2 horas da manhã até as 5 horas da manhã. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, dormem tarde, ocupam uma parte do sono da memorização para tentar regenerar, porque é muito mais importante você se manter vivo do que ter boa memória, concordam? O que adianta vocês chegarem lá com 40 anos e morrer, e tinha uma memória muito boa e de repente está todo mundo no seu velório falando assim, poxa, tinha uma memória tão boa, pena que morreu. Memória boa debaixo da terra não serve para nada. Por isso as pessoas hoje estão desenvolvendo Alzheimer, por isso as pessoas estão desenvolvendo demência, porque o cérebro tem trabalhado com essas restrições de sono para aumentar a longevidade da pessoa, mesmo que a parte cognitiva, o funcionamento do cérebro não esteja normal. Então as pessoas estão tendo um envelhecimento precoce do seu cérebro.
sem a possibilidade de fazer os processos cognitivos, todos os processos que ocorrem no cérebro, de expansão do nosso cérebro, desenvolvendo ali a plasticidade neural, que é o aumento das conexões dos nossos neurônios, fortalecendo memórias, construindo novos conhecimentos. Por isso é necessário ter uma boa noite de sono. Alguém de vocês aqui sofre de um tipo de insônia, onde você acorda durante a madrugada e tem dificuldade para voltar a dormir? Deixa eu ver as mãos. Olha, tem bastante. Esse tipo de insônia é a insônia que mais prejudica a construção da memória. Porque você acorda quando você deveria estar iniciando o sono da memorização e fica acordado no momento que deveria estar construindo a sua memória. Como é construído a nossa memória? Como é trabalhado os conceitos que nós aprendemos durante o dia? Veja, em sala de aula, por exemplo, você recebe ali as instruções do professor. Ali você não está aprendendo. Preste atenção na frase que eu vou dizer. Em sala de aula ninguém aprende. Vocês entenderam, sim ou não? O que acontece em sala de aula? Se você não está aprendendo, você está entendendo. Em sala de aula você entende. O professor te explica e você entende. Quando que se aprende, então, se não é em sala de aula? Aonde que nós aprendemos se não é na sala de aula? Você aprende quando você está estudando sozinho. Ali é onde você aprende. Muitas vezes, os alunos estão com notas que não são compatíveis com a qualidade do ensino que eles recebem, porque eles só estão entendendo o assunto, mas eles não estão aprendendo o assunto. O assunto se aprende enquanto estuda sozinho. Por isso, depois que eu trabalhar essas partes aqui do cérebro, eu vou falar algumas questões que eu acho bem pertinentes para esse assunto. Mas vamos continuar aqui, então, na questão do sono. A partir das 2h da manhã é quando você vai construir a sua memória. Tudo que você recebe de informação durante o dia fica armazenado numa região do seu cérebro que nós chamamos de memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela fica registrada lá no meio do seu cérebro. Se você marcasse o meio da sua cabeça aqui, o meio da sua cabeça aqui, lá naquela região central chamada de hipocampo, é onde você vai construir ali a memória de curto prazo. A memória que você vai construir durante o dia. Durante a noite, enquanto você está dormindo, as informações saem dessa região da memória de curto prazo, que é o hipocampo, e migram para essa região do seu cérebro aqui, ó, que é o córtex pré-frontal. A região do córtex pré-frontal é onde nós vamos construir a nossa memória de longo prazo. E esse processo acontece enquanto nós dormimos, a partir das 2h da manhã. Aí você começa a registrar aquelas informações que estavam na memória de curto prazo. Só que tem um detalhe importante, preste atenção nessa informação. Tudo que você vivenciou durante o dia vai ser armazenado na sua memória de longo prazo? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Não. O seu cérebro não guarda tudo que você vivenciou durante aquele dia. Todas as experiências que você teve, todas as informações que você recebeu, tudo que você leu, ele não guarda tudo. O que ele guarda? Bom, o nosso cérebro tem uma capacidade de guardar aquilo que gerou mais impacto emocional. Aquilo que gerou mais impacto emocional. Quantos de vocês, quando estão estudando, têm aquela postura de apoiar o cotovelo na mesa e apoiar a cabeça enquanto lê? Deixa eu ver as mãos aí. Levanta aí. Quem estuda assim? Essa postura, por exemplo, é uma postura de quem está interessado no assunto, sim ou não? Sinceramente, se alguém está conversando com você, e enquanto a pessoa conversa com você, você fica desse jeito assim, olhando para a cara dela. Você está demonstrando interesse naquilo, sim ou não? Óbvio que não. E quantos de nós, às vezes, lá numa sala de aula, estudamos desse jeito, ou estamos ali na presença do professor desse jeito? Não aguento mais esse cara, não aguento mais essa aula, não vejo a hora do almoço. Ou seja, o que você está dizendo para o cérebro? Que aquele conteúdo que você está recebendo é importante? Não. O seu cérebro não entende aquilo como sendo algo importante. E quando você deita,
dorme, e chega um momento de construção da sua memória de longo prazo, será que é isso que você recebeu nessa displicência corporal, demonstrando que não era interessante, que o seu cérebro vai memorizar? Claro que não. Claro que não. Mas, de repente, se o professor lá em sala de aula contou uma piadinha, e aí ele contou aquela piada, todo mundo deu risada. Quando chega a noite, o que gerou mais impacto emocional? O conteúdo que ele ensinou ou a piada que ele contou? Não estou querendo dizer que ele não possa contar piadas em sala de aula para poder chamar a sua atenção e prender a atenção dos alunos, não é isso? Mas a questão é que se você só receber o conteúdo de maneira displicente em sala de aula, mesmo que você durma cedo, não há uma garantia de que é isso que o seu cérebro vai memorizar, porque você recebeu um conteúdo de uma maneira displicente, aonde não teve interesse e onde você não demonstrou para o seu cérebro que aquilo era relevante. A forma como você se comporta em sala de aula está diretamente ligado com o grau de aprendizagem que você vai ter daquele assunto. Ninguém gosta de todas as matérias, pelo menos eu não conheço ainda. Aquelas matérias que você tem mais afinidade, como que você assiste a aula? Assim? Não. Você está interessado porque você gosta daquele assunto, então você está fazendo anotações. Você está prestando atenção, olhando para o professor, aonde ele caminha na sala de aula, você acompanha com os olhos, o que ele escreve, você anota. As disciplinas que nós mais gostamos, obviamente, o nosso cérebro vai ajudar a construir o conhecimento dessa disciplina, porque você demonstrou que aquilo era interessante, que aquilo era importante para ele. Agora, quando você está numa disciplina que você não gosta, que você fica contando o tempo para a aula acabar, é óbvio que você vai ter mais dificuldade. E isso quer dizer o seguinte: as disciplinas que você menos gosta são as disciplinas que você mais tem que estudar. Porque provavelmente a maneira como você recebeu a informação não foi uma maneira relevante e impactante. Então, o sono é fundamental para a construção da memória. Porém, a forma como você recebeu o conteúdo durante o dia, os estímulos que você der, o cérebro vai responder, memorizando ou descartando aquelas informações. Então, fica aí essa dica. Tem que dormir cedo, mas a maneira como você também recebe as informações vão impactar no seu grau de memorização. Vamos para um outro aspecto importante. Eu disse para vocês que o cérebro é formado por 83% de água e que a água era importante. Falei para vocês que o cérebro precisava de muito oxigênio e que aí atividade física, aulas de canto coral, instrumentos de sopro ajudariam a levar mais oxigênio para o cérebro. Falamos a respeito da importância do sono, mas eu queria falar rapidamente sobre a questão da alimentação. Existem alguns alimentos que podem potencializar o funcionamento do seu cérebro e existem muitos outros que podem prejudicar a sua capacidade cognitiva. Quais são os alimentos que ajudam? Aí nós vamos falar agora de algumas vitaminas que são essenciais para o bom funcionamento do cérebro. Por exemplo, existe hoje um exame bioquímico que nós pedimos para os pacientes, que é um exame chamado homocisteína. Homocisteína. A homocisteína, ela é um exame que vai medir a quantidade que tem desse composto que é gerado a partir de um aminoácido que nós comemos, a metionina. Vocês já devem ter estudado lá sobre os 20 aminoácidos que compõem todas as nossas proteínas, já estudaram sobre os aminoácidos essenciais, e a metionina é um deles. Mas quando eu como muita metionina, o meu corpo gera um aumento dessa substância chamada homocisteína. Quanto mais alta a homocisteína, pior a minha capacidade cognitiva. Ou seja, se eu como muitos alimentos que são concentrados nesse composto, a metionina, eu vou ter dificuldade de aprendizagem, porque interfere na parte cognitiva. E não só isso, aumenta o risco para que lá no futuro as pessoas tenham, por conta de uma homocisteína alta, Alzheimer e demência, que
que são doenças correlacionadas a um envelhecimento precoce do cérebro. São chamadas de doenças degenerativas do sistema nervoso central. Quais são os alimentos que mais contêm metionina e que vão potencializar a formação da homocisteína e prejudicar minha capacidade cognitiva? Todas as pessoas que comem muitas proteínas de origem animal, carne, queijo, leite e ovos, têm muita metionina. E na carne, no leite, no queijo, nos ovos, tem nutrientes que são importantes. Mas o excesso do consumo desses alimentos prejudica o funcionamento do seu cérebro. E hoje nós vivemos numa sociedade que consome muito produto de origem animal. Muito produto de origem animal. Cuidado com essa quantidade de produtos de origem animal que você, de repente, esteja consumindo. A instituição adventista, ela prima por uma alimentação mais saudável, não só para os membros da igreja, mas também para os alunos das suas instituições. Aqui no colégio, vocês não têm a carne, mas vocês têm os laticínios e os ovos. Se de repente você veio de um lar onde você comia muita carne em casa e de repente chegou no colégio e se deparou com a realidade de não ter carne, o que pode acontecer? Você pode querer compensar a falta da carne, comendo muito mais ovos, muito mais queijo e bebendo muito mais leite, por exemplo. Isso não vai contribuir para um bom desenvolvimento cognitivo. Seja controlado com relação ao consumo desses alimentos. Isso é importante. Mas vamos agora analisar o seguinte. Carne, queijo, leite e ovos contêm uma vitamina que é essencial para o funcionamento do cérebro. Essa vitamina chama-se vitamina B12, cujo nome dela é cianocobalamina ou metilcobalamina. Cianocobalamina é a forma que nós ingerimos, metilcobalamina é a forma que está circulando no nosso corpo. Está presente nos produtos de origem animal. Alguém aqui não come nada de origem animal? Deixa eu ver as mãos. Não come carne, queijo, leite ou ovos? Alguém não come? Ok. Lá no fundo, uma pessoa, outra ali também, duas. Mais alguém? Ok. Quem não come nada de origem animal não recebe a B12 de outras fontes. Não tem a vitamina B12. E aí o que acontece? Essas pessoas têm a necessidade de fazer uma suplementação de vitamina B12. Você vai comprar um suplemento de vitamina B12, preferível que esse suplemento seja num formato sublingual, que aí você vai colocar debaixo da língua e o grau de absorção é melhor, sem ter a necessidade de fator intrínseco que ajuda na absorção intestinal. É fundamental fazer a reposição da vitamina B12. Mas todos os outros que consomem produtos de origem animal têm fontes de B12 vindo para o seu corpo. Porém, muitas pessoas têm um baixo grau de absorção dessa vitamina. E é importante analisar o seguinte, importantíssimo isso. Hoje, baseado aí já nos 15 anos, 15? Não, já tem mais, 17 anos que eu trabalho como nutricionista. Nesses 17 anos, eu sempre pedi exame de vitamina B12 para os meus pacientes, independente deles comerem produtos de origem animal ou não comerem. E uma constatação que eu percebi é o seguinte, de cada 10 pacientes que comem carne, queijo, leite e ovos, 6 deles tinham um nível de vitamina B12 abaixo do recomendado, mesmo comendo os produtos de origem animal. Então eu digo para vocês que no próximo período de férias de vocês façam um exame sanguíneo e avaliem como está o seu nível de B12. Porque pode ser que você seja uma dessas pessoas que, mesmo ingerindo o produto de origem animal, não consiga fazer uma boa absorção desses produtos. E aí você não vai absorver a B12, e isso vai interferir muito na concentração de homocisteína e está diretamente ligado também com o seu desempenho cognitivo. Outras 2 vitaminas que são importantes para o bom funcionamento do cérebro é o ácido fólico, chamado de vitamina B9, que é encontrado nos vegetais verdes escuros. Quem gosta aqui de comer vegetal verde escuro? Deixa eu ver as mãos de novo. Ele não é muito popular entre vocês. Veja,
muitas vezes a dificuldade de aprendizagem está relacionada à falta de ácido fólico, porque a população come muito pouco vegetal verde escuro. E aí é necessário que você faça uma suplementação de ácido fólico na dosagem de 400 microgramas diário. Tem que comprar o suplemento e tomar. Sabe, são coisas que geralmente a gente não se preocupa, passa batido, mas interfere no funcionamento do corpo. Pode gerar até uma anemia futura, deficiência de ácido fólico. Um tipo de anemia por falta de ácido fólico é chamada de anemia megaloblástica. Aumento do tamanho das suas hemácias. Fundamental, vegetal verde escuro ou suplemento de ácido fólico. Não pode faltar. Uma outra vitamina, importantíssima para nós, é a vitamina B6, chamada de piridoxina, essencial para o bom funcionamento do cérebro. Encontrada basicamente em alimentos integrais. E eu, por exemplo, almoçando esses dias ali no refeitório, eu percebi que tem o arroz integral, mas também tem o arroz branco. O arroz branco, no seu processo de beneficiamento, que eu acho interessante essa palavra beneficiamento, porque dá a impressão de que ele fica melhor do que o outro, e na verdade ele fica pior, então deveria se chamar maleficiamento e não beneficiamento. No processo de refinar o arroz, você perde 90% da vitamina B6, assim como outras vitaminas e 80% dos minerais. Então é muito preferível que vocês aprendam a comer o arroz integral, que vocês aprendam a comer aveia de manhã. No desjejum de vocês tem aveia servido lá ou não? Tem, né? Sempre tem. Mas muitas vezes tem lá, nunca no prato. Aveia é um dos melhores alimentos que existe. Se eu fosse criar um ranking do top 3, com certeza a aveia estaria lá. A aveia é um cereal extremamente diferente dos outros cereais, porque todos os cereais contêm muito carboidrato. A aveia, além de ter um carboidrato diferenciado, de absorção mais lenta pela quantidade de fibra presente nela, ela ainda tem 15 gramas de proteína em 100 gramas, essencial para o bom funcionamento do cérebro. Vale muito a pena. Então, veja, existem nutrientes que têm que fazer parte. Agora, quais são os alimentos que mais prejudicam o funcionamento do nosso cérebro? Eu colocaria para vocês que um alimento que prejudique muito é, na verdade, um alimento baseado no seu tipo de preparo, que é a fritura. Qualquer coisa que você coma frito, independente do que seja, de origem animal, de origem vegetal, se for frito, faz mal. Faz muito mal. Por dois aspectos. Primeiro, por uma grande quantidade de gordura saturada, e isso é terrível para o seu organismo. Essa gordura saturada, ela gera inflamação no seu corpo, interferindo no funcionamento do seu cérebro. Esse alimento é terrível. Mas outro alimento que eu também destacaria são os alimentos que contêm estimulantes e açúcar. Por exemplo, chocolate e refrigerante. Isso não é bom. Nem chocolate, nem refrigerante. Para o funcionamento do cérebro. Para aquela sensação de prazer imediato, eles são excelentes. Mas depois vêm os efeitos colaterais. Nosso tempo já está bem avançado e eu quero encerrar, mas eu quero encerrar conversando com vocês esse finalzinho de algumas técnicas para melhorar a capacidade cognitiva, para você aprender mais, estudando menos. Vamos lá, então? Para fechar, entenda o seguinte: se eu quero transformar aquela informação que eu recebo em sala de aula em algo que impacte realmente o meu cérebro, eu preciso usar o máximo possível dos meus recursos, dos sentidos. Eu tenho 5 sentidos. Na verdade, saiu uma pesquisa recente dizendo agora que nós temos 7, mas não dá para trabalhar isso agora. Mas quais são os 5 sentidos que você tem? Visão, audição, olfato, tato e o paladar. Como que eu posso usar esses 5 recursos para meu benefício para a aprendizagem? Bom, você está em sala de aula, obviamente existe um professor ali em sala de aula que vai estimular a questão da visão. O tempo inteiro você vai ter que estar lendo alguma coisa, olhando para o professor, olhando para o seu caderno, ou seja, a visão é importante. Por isso, quando o professor está falando, escrevendo no quadro, e você está olhando para outra coisa, está olhando para alguém, acontece isso, né, de olhar para alguém?
Você está olhando para alguém e o professor está falando, você não está usando o recurso da visão. A sua capacidade cognitiva vai cair. Então, mantenha os seus olhos atentos e fitos naquilo que realmente interessa em sala de aula. Aumenta a capacidade cognitiva. Só que se eu ficar só usando a visão, é pouco. Eu preciso usar também o tato. E como que eu uso o tato? Escrevendo, anotando, grifando. Apesar de que algumas pesquisas recentes dizem que o pior jeito de você ler um livro é grifando. Você não aprende nada grifando, mas sim fazendo anotações. E também tendo um tipo de estudo que a gente chama de repetição programada. Então, a cada tempo eu preciso repetir, ou seja, estudar novamente aquele assunto para ajudar no processo da fixação e memorização. Mas o tato é fundamental, eu tenho que fazer anotações. Mas aí tem gente que diz o seguinte, e se eu, por exemplo, estiver estudando e fazendo as minhas anotações lá no meu computador, serve? Não, não serve, porque digitar é diferente de escrever. Quando você digita, o estímulo que você gera para cada letra que você digitou é o mesmo. Por exemplo, se eu apertei o teclado no A, no C, no D ou no W, qual foi o estímulo? O mesmo, eu só toquei. Isso não gera estímulos de coordenação que ajudam no processo da memorização. Mas quando você tem que escrever, você desenha cada uma daquelas letras. E isso aumenta a sua capacidade cognitiva. Então, anotar é diferente de digitar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você estuda fazendo as suas anotações no computador, isso não vai contribuir para aumentar a sua capacidade cognitiva. É necessário que você faça as suas anotações no papel, escrevendo. Ou até mesmo, se você tiver um tablet, onde você tem aquela caneta e escreve ali, pode ser, porque você tem que desenhar a letra, e isso ajuda no processo da fixação. E assim você usa o tato. Agora, a audição é quando você está ouvindo o professor em sala de aula, ou quando você está estudando sozinho lá no seu quarto, e aí você lê em voz alta, você está usando a sua audição. Mas tem uma questão também que é a seguinte, algumas pessoas, elas promovem, durante o estudo, um conflito entre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro. E como que eu posso anular um dos hemisférios para que eu consiga realmente utilizar o outro hemisfério na sua capacidade máxima, me ajudando a memorizar? Existe uma técnica. Por exemplo, ouvir música enquanto estuda. Mas não pode ser qualquer tipo de música. Tem que ser uma música preferencialmente instrumental, ou tem que ser uma música numa língua que você não entenda nada. Porque se de repente você gosta bastante de inglês e aí você coloca uma música em inglês, não vai resolver, porque o seu cérebro vai prestar atenção na letra daquela música. Mas se de repente você gosta de um estilo musical e você coloca aquela música, vamos colocar aqui em outra língua, japonês, mandarim, francês, e você não entende nada, ok, isso não vai te atrapalhar, vai te auxiliar. Agora, se for numa linguagem compreensível, que tem a letra daquela música, isso vai atrapalhar. Você não vai conseguir aprender. Então, é necessário que você, ao utilizar música, ou seja instrumental, ou seja numa língua que você não entenda nada. A minha esposa descobriu uma série que ela começou a assistir e gostou bastante, uma série turca, né? E ela assiste. E eu falei assim, quando terminar de assistir o seriado, você já vai estar falando turco. Você já está falando turco, meu bem? Quase. Tá bom. Ou seja, é uma língua que não é familiar. Essa língua que não é familiar, ela pode até assistir, pode ler, ouvir o som, mas não é uma coisa que ela relaciona a palavra que ela leu com o som que ela ouviu. Isso não interfere no aprendizado. Então, quando você escuta uma música que tem a letra numa língua que não seja compreensível, se for compreensível, vai atrapalhar. Aí você está usando o seu recurso audiovisual para neutralizar um dos hemisférios do cérebro para que você possa utilizar bem o outro focado no seu estudo. Agora, como que eu posso usar também o olfato e o paladar? Como usar o olfato e o paladar para aumentar a minha capacidade cognitiva? Sabe, muitas pessoas, enquanto estão estudando, elas têm por hábito comer alguma coisa enquanto estudam. Só que quando você come algum alimento, esse alimento precisa ser digerido. E mais importante do que desenvolver a sua capacidade cognitiva é terminar o processo da digestão. Então, dependendo do que você comeu, você vai ter que mandar um grande fluxo sanguíneo para o seu estômago e vai faltar sangue no seu
cérebro. Então, comer não é uma atividade interessante durante o estudo para melhorar o desempenho. Mas o que eu posso usar, então, que gera estímulos tanto olfativos quanto gustativos? Um chá. Sabe o que é interessante? Escolha um sabor de chá que você goste. Mas um chá que você só vai tomar enquanto você estuda. Enquanto você estuda. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você gosta de chá de maçã com canela. Minha filha gosta bastante desse chá para tomar para dormir. E, de repente, é o chá que você gosta. Maçã com canela. Todas as vezes que você vai estudar, você vai tomar chá de maçã com canela. E quando você for fazer a prova, o que você vai tomar durante a prova também? Chá de maçã com canela. Porque aí você está trabalhando a questão de uma associação. Aquele chá é o chá do estudo, e é o chá que eu vou tomar também quando eu for fazer a prova. Eu já trabalhei com algumas pessoas que tinham dificuldade para poder passar numa prova de doutorado. Tive uma paciente minha que tinha muita dificuldade para passar numa prova de doutorado. Ela era professora de geografia e ela precisava passar na prova. E já tinha tentado 3 anos e reprovado. E aí eu falei, você precisa usar mais os seus recursos do sentido. Faça isso. E ela separou lá um sabor de chá que ela estudava todos os dias tomando esse chá. E no dia da prova ela levou esse chá. E isso fez com que ajudasse a trazer aquele conhecimento na hora da prova, e ela sofria de branco. Ela esquecia o assunto na hora da prova. E ela passou. A filha dela estava fazendo engenharia química, e depois do que aconteceu com ela, levou a filha no consultório e falou assim, fala para ela tudo que você me ensinou aí, porque ela está se achando burra. Ela passou no vestibular numa universidade estadual, está terminando agora o primeiro bimestre, notas extremamente baixas, e ela acha que é burra, tem alguma coisa errada. E eu passei as mesmas técnicas para ela, e no terceiro bimestre a menina já era uma das melhores alunas da sala de aula. E isso não é uma mágica que acontece, é uma questão de associação, aonde o seu cérebro, todas as vezes que sentir o sabor daquele chá que você usa durante o estudo, vai favorecer a lembrança dos conteúdos que você estudou. E para finalizar, uma informação extremamente importante. Eu dava aula na Universidade Federal de Brasília, na UNB. E eu tinha algumas alunas que eu percebia que elas eram boas estudantes, elas estudavam de verdade, mas elas não conseguiam, na hora da prova, trazer o conteúdo que elas tinham estudado e conseguir uma boa nota. Eu nunca fui um professor que dava as minhas provas com questões de marca X. Todas as questões eram descritivas, dissertativas, tinha que escrever. Vocês não gostariam de me ter como professor, pelo jeito. Mas saibam que depois, lá na frente, isso vai ser importante. Mas eu dava aula em faculdade, então o ritmo é diferente de estudo, acredite, né? Muitas vezes tem gente que entra na faculdade e só aprende a estudar na faculdade quando se forma. Passa a faculdade inteira com a cabeça do ensino médio e o ritmo é totalmente diferente de estudo. Lá, o professor, ele entende o papel dele. O professor, ele é um educere, que vem do latim e quer dizer, eu ajudo você a se educar. Ele não é um educare que quer educar o aluno. Muitas vezes professores de ensino médio cometem esse erro também. Eles querem educar os alunos, mas nenhum professor educa o aluno. Os professores ajudam os alunos a se educar. O processo de aprendizagem ele é autodidata. Cada um desenvolve o seu processo de aprendizagem com o auxílio de um professor, mas não é o professor que coloca a informação dentro da sua cabeça. É você que coloca a informação lá dentro. E faz isso de que forma? Justamente seguindo essa técnica. Em sala de aula eu entendo, gravem isso, anotem se for o caso, em sala de aula eu entendo, estudando sozinho eu aprendo e dormindo eu memorizo. Ou seja, durante a sala de aula você entende o assunto, mas você só aprende o assunto se no mesmo dia você chegar no seu quarto e revisar aquele conteúdo. Se você deixar para revisar o conteúdo no dia seguinte, na semana seguinte ou na véspera da prova, isso não vai ajudar você a memorizar aquele conteúdo, a aprender realmente aquele conteúdo, porque em sala entendo,
sozinho aprendo e dormindo eu memorizo. Essa frase ela é uma frase essencial. Se você somar essa frase com o uso dos seus 5 recursos enquanto você estuda e preparar o seu cérebro para a aprendizagem, tendo boas noites de sono, fazendo atividade física, bebendo a quantidade suficiente de água e buscando ter uma alimentação de qualidade, é impossível você não ter uma melhora no seu desempenho cognitivo. Então, são 2 passos. Preparar o cérebro para a aprendizagem e usar técnicas que favorecem a melhor captação e retenção das informações, que é usar os 5 sentidos, entender em sala de aula, revisar no quarto e dormir cedo. É isso que ajuda. E aí eu quero só contar uma breve historinha, que é a seguinte. Depois que eu entendi isso, eu comecei a trabalhar em sala de aula de uma maneira diferente, e eu falo isso sempre quando eu faço palestra para professores, dizendo para eles que existem formas deles ajudarem os alunos deles, principalmente aqueles que não gostam de estudar fora do horário de sala de aula. As minhas aulas, geralmente, eram 2 aulas seguidas com os alunos na faculdade. Eu gastava, então, o tempo para trabalhar o conteúdo do dia, mas eu separava um tempinho final da minha aula para aplicar uma prova do conteúdo daquela aula. Não era uma prova que o objetivo era classificar o aluno com relação a quanto que ele acertou ou não daquele conteúdo. Essa prova, muitas vezes, era uma prova onde ele podia consultar o seu caderno, ou era uma prova em dupla, em trio, se fosse o caso, para que eles pudessem, na verdade, revisar o conteúdo daquela aula. A revisão é que faz toda a diferença no processo de aprendizagem. Porque quando você recebe a informação, mesmo que seja de maneira displicente, mas quando você revisa esse conteúdo depois, você está dizendo para o seu cérebro, isso é importante, então grave enquanto eu estiver dormindo. É o esforço e o reforço. Se não tiver a revisão, a chance de você memorizar aquela informação ela é muito pequena. Porque muitas coisas que você vai fazer durante o dia são mais interessantes do que o tempo que você passou em sala de aula. Sim ou não? Verdade. Falou com convicção. É isso mesmo. A sala de aula é a parte mais chata do dia, infelizmente. É ou não é? Pode falar a verdade. Quanto mais falarem a verdade, né, mais nós vamos entender de que se tiver a revisão, vai memorizar. E se não tiver, não vai. Eu tento trabalhar esses conceitos com as minhas filhas. E elas são um pouco rebeldes em obedecer essas orientações. E eu sei que muitos de vocês também o serão rebeldes. Mas saibam, existe um caminho mais curto para a aprendizagem. E não é um atalho, mas sim, preparar o cérebro e usar os recursos da maneira correta. Isso faz toda a diferença. Se alimentem bem, bebam bastante água, façam exercício, durmam cedo, cantem ou toquem instrumento de sopro, use os seus 5 sentidos e revise todos os dias o conteúdo que você estudou em sala de aula. A revisão é geralmente aquele momento que você vai criar os seus mapas mentais. Ou seja, você vai colocar o assunto que você está trabalhando no centro da página e você vai puxando flechinhas e vai escrevendo o que você entendeu daquele assunto com a sua revisão. Essa é a melhor forma de estudo. Um grande abraço para vocês. Foi muito bom estar por aqui. Está na hora do jantar de vocês, né? Faltam 3 minutos para abrir o refeitório. Acabei dentro do tempo. Então eu queria encerrar fazendo uma oração com vocês, agradecendo à instituição pela oportunidade. Pastor Wesley, o senhor quer tomar esse microfone da minha mão e dar algum recado depois? Então eu gostaria de agradecer, pastor, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, de ter conversado com vocês. Espero que o que nós conversamos ontem à noite e hoje de manhã falando sobre comportamento e o que nós falamos agora a respeito de que o nosso cérebro precisa que nós demos para ele todos os recursos necessários para mostrar do que ele é capaz, que tenha sido assuntos importantes e relevantes para vocês. Podemos orar? Feche os olhos. Senhor, nós agradecemos porque essa instituição existe. Nós agradecemos porque essa instituição está cheia de alunos que o Senhor conduziu para que estivessem aqui.
Que o Senhor possa abençoar a instituição e possa abençoar os alunos que aqui frequentam essa instituição. Que eles realmente possam, durante o período que aqui estiverem, receber instrução acadêmica para o seu desenvolvimento cognitivo, para que eles se tornem pessoas cada vez com mais informações relevantes para as suas tomadas de decisões futuras. Mas que aqui também seja um local para formar cidadãos para o céu. Que os professores, que a administração, que os outros colaboradores dessa instituição possam ser usados pelo Senhor para conduzir esses alunos para o céu. Abençoe a cada um deles, Senhor. Proteja cada um deles. E realmente, Senhor, pedimos que nesta nova semana possamos tomar novas decisões e que essas decisões colaborem para vivermos uma vida digna diante dos Teus olhos e também ter uma mente mais preparada para o ensino e para a aprendizagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um abraço para vocês. Até uma próxima oportunidade. No ano passado estivemos aqui, esse ano também. Quem sabe nos encontramos aqui ou em outro lugar. Obrigado, pastor, pela oportunidade mais uma vez.